Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de aquecimento para a imersão Expert 2 em 8. Olha só, hoje feriado, 1º de maio, todo mundo já deu uma descansada, inclusive eu, e eu já estou aqui, ó, pronta para conversar com vocês e te ensinar mais sobre isso. Por que é que você não deve ter medo da burocracia do PPCI, ou seja, dos projetos de prevenção contra incêndio? Ou será mesmo que essa área é burocrática assim? Será que é mesmo verdade toda aquela história que você certamente já ouviu de isso é burocrático demais, isso não dá dinheiro, só consegue aprovar esses projetos quem tem algum contato lá no Corpo de Bombeiros? Quantas dessas frases você não já ouviu ao longo da sua jornada, quando ouvia falar, ou comentava, ou de repente estava sabendo de alguma situação, teve um princípio de incêndio no local, e aí algo que sempre repercute é isso aí, só quem consegue aprovar é bombeiro, por isso que ninguém tem licença. Sempre dizendo assim, né? Eu, particularmente, quando eu comecei nessa área, eu comecei a enxergar essa área, eu não tinha a menor noção de como funcionava, mas eu lembro que assim que eu comecei a divulgar, os meus amigos ou conhecidos, familiares, diziam: isso é burocrático demais, demora muito para sair uma licença, o próprio bombeiro é quem faz isso, não tem demanda nesse mercado. Eu quero saber aqui, eu quero que você coloque nos comentários quais dessas situações, quais dessas frases você também já ouviu. Sabe por quê? Porque ao longo dessa nossa aula de hoje, que é a primeira aula de aquecimento, eu vou te mostrar 8 razões, 8 motivos pelos quais você não deve ter medo de atuar com o PPCI. 8 motivos pelos quais você vai entender o porquê que essa área não é tão burocrática o quanto as pessoas dizem que é. E se você prestar bem atenção, a maioria desses comentários que eu citei agora há pouco, de que isso não dá dinheiro, ou que dá trabalho demais, ou que o projeto vai e volta, e que é muito desgastante, a maioria desses comentários sempre são de pessoas que não trabalham com isso, de pessoas que não vivenciam isso todos os dias. Porque é bem provável que se isso fosse verdade, eu não teria resultados, meus alunos não teriam resultados, mas não somente a gente. Todos os demais profissionais, todas as demais empresas também não iam ter resultado se isso fosse verdade, se fosse extremamente burocrático. Nenhum negócio se sustenta quando não existe uma base muito forte, né? Quando não existe todo esse jogo de entrar dinheiro por um serviço prestado. Então, quando as pessoas falam que é burocrático demais, eu digo que isso é conversa fiada daquela galera que está lá sentada, desocupada, na calçada, jogando conversa fora. São normalmente essas pessoas que falam isso. E se isso fosse verdade, eu não teria resultado, outros profissionais não teriam resultados, meus alunos não teriam resultado. Então, primeiro ponto, PPCI não é burocrático e eu vou te provar isso. É tanto que semana passada eu despachei lá nos Correios várias dessas plaquinhas, aí tem de vários valores, tem até aqui, ó, 50k, que foi o resultado de faturamento de um mês de um dos experts do método EPCI. Então, se fosse burocrático, a galera não estaria ganhando dinheiro com isso. Esse é o ponto, essa é a primeira virada de chave que você tem que ter. E aí, agora que a gente vai começar a detalhar quais são essas 8 razões pelas quais você não deve ter medo de atuar, mesmo que você seja iniciante, mesmo que você nunca tenha estudado sobre isso, eu vou pedir para você fazer uma coisa. Se você já tiver inscrito na imersão, você vai colocar aqui, ó, nos comentários, #tô inscrito. Por que é que você vai fazer isso? Porque essas aulas que a gente vai ter aqui ao longo de toda essa semana, hoje é a primeira, amanhã de manhã, 6h30 da manhã, eu vou estar aqui ao vivo com vocês, te mostrando, te ensinando quanto é que ganha um projetista de PPCI. Então, os encontros vão ser sempre 6h30 da manhã e 8 horas da noite. Então, amanhã, 6h30 da manhã, já temos um outro encontro para falar sobre dinheiro.
para falar sobre dinheiro, sobre quanto é que ganha. Então, quem está inscrito, já coloca aí hashtag tô inscrito. E por que é que a gente vai ter todos esses encontros ao longo dessa semana que antecede a imersão Expert 2 em 8? Justamente para que você chegue preparado para esse evento, no sentido de você ter mais clareza, de você ter o melhor direcionamento. Porque já pensou? Você escuta que é burocrático, você escuta que somente bombeiro faz isso, que tudo isso é lorota, que tudo isso é história, que isso não dá dinheiro. Aí você vai participar de um evento até você entender que tudo isso é uma crença limitante, ou que são pessoas que falam isso, que não vivenciam e que não têm resultados como esse. Concorda que isso levaria um tempo? E aí, quando você participa dessa imersão, desse aquecimento, todos esses dias, você já chega preparado. Então, por exemplo, amanhã, 6h30 da manhã, você vai entender e saber quanto é que ganha. Então, quem não está inscrito, estou vendo aqui, ó, Pri, acho que é Felipe Ribeiro, Tina, Estevão, Camila, Alexandra, essa galera já está inscrita. E se você está aqui na nossa aula 1 e ainda não se inscreveu, você tem que saber que o link está disponível no meu perfil. Então, abaixo da minha foto vai ter um link. Quando a gente acabar essa aula, você vai lá, você vai clicar nesse link e vai se inscrever para você garantir a sua vaga gratuita, ok? Bom, mas vamos lá. Qual é o primeiro motivo, a primeira razão pela qual você não deve ter medo da burocracia? Essa primeira razão é muito forte. Só que eu sei que quando a gente fala de medo, muitas vozes ficam na nossa mente. E eu tô um pouco rouca, né? Minha voz hoje tá ruim, eu peço perdão a vocês. Eu andei saindo bastante nesse feriadão, como vocês viram, e minha voz não tá boa. Mas eu sei que muitas vozes ficam na nossa mente. E aí eu quero que você coloque também nos comentários, porque a gente vai começar a ter essa conversa, uma conversa muito sincera, porque eu não preciso esconder a realidade de vocês. Qual é o medo que você tem hoje? Coloque aí qual é o medo que você tem hoje. E aqui eu digo muito. Durante todas as nossas aulas que a gente faz aqui semanalmente, esse é um ambiente de troca, de network, de crescimento. Então, aqui a galera interage mesmo e conversa e diz de onde é. Mas coloca aqui qual é o seu medo. Qual é o seu medo voltado para essa área dos projetos de prevenção contra incêndio, que por algum motivo essa área chamou sua atenção. Coloca o seu medo. Porque enquanto isso, antes de te apresentar essa primeira razão, eu quero te dizer que você não pode, ou melhor, eu quero te falar que você só deve ter um medo. Um medo voltado para essa área. Apenas um. Sabe qual é esse medo? É o medo de continuar tendo os mesmos resultados. Ou o medo de não ter resultado. O medo de continuar tendo os mesmos resultados que você já está tendo. Priscila, acho que é Priscila Portugal. O medo que você deve ter não é o medo de não dar certo, porque a gente vai te passar todo um passo a passo lá na imersão. Inclusive na aula 2, vai elaborar um projeto junto comigo. Então eu estou aqui, ó, pegando a mão de vocês a partir dessa segunda-feira para te direcionar e trazer esse caminho para a gente percorrer juntos. O medo que você tem que ter é o medo de continuar tendo os mesmos resultados, de muitas vezes estar insatisfeito com o trabalho, de estar insatisfeito com quanto ganha do salário, de continuar insatisfeito com a vida que você tem, porque de repente trabalha muito, ganha pouco, não tem tempo para a família, não tem tempo para simplesmente viajar. E aí eu cheguei agora de viagem há pouco tempo, já tenho uma próxima viagem marcada. E não vai ser nem no feriadão. Então, o medo que você tem que ter é o medo de não ter resultado, de continuar tendo os resultados que você tem hoje. Porque voltado para a área de prevenção contra incêndio, euzinha vou te ensinar como é que faz. Euzinha vou identificar. Eu vou te ensinar a identificar, Ludmila, como identificar a sua clientela na sua cidade.
Eu vou te ensinar ao longo dessa semana com formas de ingressar, como é que você ingressa. Então, tudo isso vai ser ensinado aqui. O medo que você tem que ter é somente esse, de continuar tendo os mesmos resultados. Milena, eu não quero ter os mesmos resultados, estou com medo disso. Então, você está no lugar certo. Sabe por quê? O primeiro motivo pelo qual você não deve ter medo é porque nessa área, diferente de outras áreas, presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Existe uma receita de bolo. Milena, o que seria essa receita de bolo? Essa receita de bolo significa existe um passo a passo muito claro, um passo a passo exato de tudo que você precisa fazer. Milena, isso não está claro. Imagina só. Quando você vai fazer um bolo, tem uma receita, tem lá 3 ovos. Eu acho que eu lembro como é que faz bolo. 3 ovos, aí pega o ovo, mistura com tantos gramas ou tantas colheres de manteiga. Daí você mexe, mistura com açúcar. Então, você tem toda uma receita. Na área dos projetos de prevenção contra incêndio, acontece da seguinte maneira. O Corpo de Bombeiros ele tem uma legislação própria, chamada Instrução Técnica, e nessas instruções, ele dá esse passo a passo, ele dá essa receita. Se o seu projeto tiver tantos metros quadrados ou uma altura superior a 12 metros, vai ser necessário essas medidas. Então, ele sai te dizendo tudo o que é exigido. Tem um anexo de um projeto já feito para que você identifique como é a apresentação desse projeto, que era algo que eu tinha muita dúvida justamente porque não foi ensinado na faculdade. Eu saí da faculdade sem elaborar nenhum projeto em nenhuma área. Então, eu tinha muita dificuldade de conseguir enxergar como era aquele projeto. Então, além de existir esse passo a passo, onde ele te diz quais são essas exigências detalhadamente, isso não acontece com outros tipos de projeto. Por exemplo, quando eu decidi atuar como autônoma lá no início da minha carreira, eu comecei atuando com os projetos de estrutura. E aí eu sempre uso estrutura porque foi o que eu vivenciei. E no projeto de estrutura, você deve lembrar que tem a NBR 6118, e lá tem todos os critérios de dimensionamento, de execução, de manutenção dessas estruturas. Mas não existe um passo a passo claro e direcionado do que você vai fazer no seu projeto. E aí, na área dos projetos de prevenção contra incêndio, isso se difere nesse ponto. Então, uma coisa é você começar em uma área de estrutura elétrica, hidrossanitária, seja lá o que for, onde você vai ter que organizar, estudar vários livros, várias normativas, para buscar entender como é que vai ser o primeiro passo, depois o segundo passo, depois o terceiro passo. E outra coisa é você ter tabelas que são disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros, mostrando exatamente quais vão ser as exigências para cada tipo de projeto. Você concorda que isso te proporciona uma clareza muito maior? Por isso que eu gosto de fazer a comparação com a receita de um bolo. Uma coisa é você fazer um bolo tendo toda uma receita, e outra coisa é você tendo os ingredientes todos misturados, que aí você não sabe o que vai primeiro, qual é a quantidade, como é que funciona, se o forno vai ter que estar frio ou se o forno tem que estar pré-aquecido. Então, a área dos projetos de prevenção contra incêndio proporciona esse direcionamento. Então, você já sabe, Milena, eu tenho muito medo de fazer cálculo de hidrante, mas a maioria dos projetos não vai nem ter. A maior parte das parcelas das edificações que precisam de projetos de prevenção contra incêndio não tem nem dimensionamento dos hidrantes. Mas você não sabe porque você não viu lá na instrução técnica, porque você ainda não teve acesso ao passo a passo. A quais são as exigências, a todas as tabelas. E adivinha, lá na imersão Expert 2 em 8 eu vou te mostrar como é que isso funciona. Então, começa a entender que quando você sabe o que é exigido, isso te traz uma clareza totalmente diferente de você tentar fazer um bolo, como é com os outros projetos, sem ter essas quantidades, sem ter quais são os ingredientes. Então, somente esse motivo já seria excelente para te convencer que você não precisa ter medo. Mas eu ainda tenho 7 bons motivos para te apresentar. E se está fazendo sentido para você até agora essa nossa conversa,
o que é que você vai fazer? Você vai colocar o emoji do foguinho, porque essa semana aqui de aquecimento vai pegar fogo, de tanto conteúdo, que sua mente vai ficar explodindo. Mas olha só, o segundo motivo pelo qual você não deve ter medo dessa burocracia que as pessoas que não atuam na área falam, porque quem verdadeiramente atua nessa área sabe que existe esse passo a passo, sabe que é uma área que não tem concorrência, que tem demanda o ano inteiro, que tem demanda todos os anos. Isso é o que a galera que atua sabe. E por isso que elas atuam, por isso que eu atuo. Por isso que eu atuo, por isso que os experts atuam e por isso que você também vai começar a atuar. E você vai se preparar comigo ao longo dessa semana e lá no evento, lá na nossa imersão. O segundo motivo tem tudo a ver com isso aqui que a gente está conversando, Futuro Expert. Sabe qual é? Eu sou a louca do papel, então eu anoto tudo aqui. O segundo motivo é que essa é uma área pouco explorada e com muita oportunidade. Então, a maior parte da preocupação dos profissionais da engenharia e da arquitetura, quando pensam em empreender ou pensam em iniciar como autônomo, é justamente o seguinte: já tem muita gente atuando. Já tem muita gente atuando, vai ser muito difícil eu me destacar nesse mercado, vai ser muito difícil eu conseguir cliente. Então, uma coisa é você querer se inserir no mercado onde, de fato, vai existir muitos profissionais atuando, como a gente sabe que existe, e que também tem uma demanda considerável, como projetos de estrutura, arquitetura, projetos hidrossanitários, projetos elétricos. Uma coisa é você querer se inserir nesse mercado. 41 pessoas aqui ao vivo, preste atenção a partir de agora. Uma coisa é você querer se inserir nesse mercado, e sim, vai ter essa dificuldade. E outra coisa é você querer se inserir em uma área que é pouco explorada. Pouco explorada por quê, Milena? Quem é que aqui estudou sobre isso na faculdade? Na faculdade de engenharia civil, de engenharia mecânica, de engenharia de segurança, na faculdade de arquitetura. Quem aqui estudou sobre isso? Concorda que quando você não é apresentado a algo, quando você não conhece, você não vai despertar o desejo de querer ou não? Concorda? Quer um exemplo disso? Eu estava lá na praia, né, na Praia da Pipa. E aí, quando você está em praia, isso vai se adequar para outras situações que você passar. Você tem, por exemplo, vários restaurantes, você tem várias barracas, e a maioria deles vai oferecer os mesmos serviços. Por exemplo, água de coco, caipirinha, cerveja, enfim. E quando você não conhece um ambiente que você gosta, um ambiente mais refinado, mais instagramável, vocês viram o drink que eu postei no meu story hoje? Você tem lá um sofazinho, você tá lá bem acomodado. Quando você não conhece um ambiente assim, lá na praia, por exemplo, para você um guarda-sol com 2 cadeirinhas e uma mesinha tá bom. Mas concorda que quando você conhece, você tá pagando, por exemplo, o mesmo valor, você vai preferir o outro lugar? Só que você só vai preferir aquele outro lugar, o melhor, porque você sabe que ele existe. Senão qualquer um serviria. O mesmo vale nessa área. Quando você não sabe que existe área de PPCI que é pouco explorada, qualquer outra área de projeto serve, porque são as que você conhece. Então, ela é pouco explorada justamente porque não é ensinada na graduação, só que ela tem muita oportunidade. Por isso que você não deve ter medo. Por isso que você não deve ter medo de não conseguir cliente, porque praticamente você não vai ter concorrência. Quem é que você conhece? Me diz aqui, sério. Eu vou pedir para você citar 2 nomes. Não vou pedir nem 3, nem 5, nem 7, nem 10. Eu sei que se eu pedisse 2, 3, 4, 5, 10 nomes de colegas seus que atuam ou com obra, ou com projeto de arquitetura, ou com projeto de instalações elétricas, ou com projeto de instalações hidráulicas, você ia conseguir me dizer todos esses nomes. Mas eu vou te pedir apenas 2 nomes de pessoas, de colegas, de parceiros que atuam na área de PPCI, que você conhece, da sua cidade, da sua região. Eu desafio você. É um desafio. A resposta é que você praticamente não vai conhecer ninguém. Por quê? Porque é pouco explorado. Então, aquele medo de você
Ah, mas se eu não conseguir me inserir? Ah, mas já tem muita gente atuando. Isso não existe nessa área. São mais de 600 alunos, por exemplo, no método EPCI, que já trilharam todo esse caminho. Todos eles eram iniciantes. Nunca tinham estudado sobre isso. E conseguem oportunidades. Por quê? Porque tem muita demanda. Olha aí o que a Marcela colocou. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Quem mais? Vocês conhecem alguém? Enquanto isso, o que é que eu vou fazer? O meu ar-condicionado daqui não tá funcionando, minha gente. Eu tô derretendo de calor. Vocês vão fazer aqui uma tour comigo. Eu vou só abrir aqui a janela para circular o ar. Isso que é intimidade, viu, galera? Isso que é intimidade. E aí, quem mais conhece o desafio aí? 2 pessoas, 2 parceiros seus. Não tem. Não tem. É por isso que eu digo aqui, ó, eu trago razões, motivos. Não conheço ninguém, quem mais? Viu? Então, essa já é uma excelente razão para você não ter medo, para você achar que não vai conseguir. Yanara também, Murilo também, Bel também. Caramba! O Neto, me formei em 2021, também não conheço ninguém. Vocês estão virando a chave? Agora eu vou trazer uma virada de chave extra. Uma virada de chave extra para vocês. Sabe qual é a virada de chave? Você não conhece ninguém. E lembra que eu comecei essa aula falando que as pessoas dizem assim, ah, isso é burocrático. Lembra que eu comecei falando para vocês que os meus próprios colegas, quando eu disse que estava iniciando nessa área, eles diziam, não, Milena, isso vai dar trabalho demais. Vai procurar outra coisa para fazer. Continua investindo nos projetos de estrutura, nos projetos elétricos e hidrossanitários. Então, além de ser pouco explorada, a galera não se atenta por não conhecer e não quer atuar. O que é que isso significa? Que você vai pegar tanto as suas demandas quanto as demandas deles também, que eles não querem. Aí você monta uma parceria e capta. Essa é a virada de chave que eu chamo de engenharia de negócios. De você ter essa visão. Porque quando você enxerga uma oportunidade, é difícil você desver. Só que tem uma terceira razão. E quem está na área não se importa nem um pouco com quem não está. Quem está... Por que você acha que não se importa, Bel? Coloca aqui nos comentários. Quem está na área... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem está na área dos projetos de prevenção contra incêndio não se importa nem um pouco por quem não está. Você acha que se eu não me importasse, eu estaria aqui às 8h20 no feriado? Fala mais sobre isso aqui. Felipe está dizendo, eu conheço eu faço instalação de sistema de detecção e alarme. Então, isso é excelente para você, né, Felipe? Se você é engenheiro arquiteto, você pega as suas demandas e acredito que você pega de outras pessoas também. Bel, estou esperando seu comentário. Vai falando aí. Porque você acha que não se importa? O que é que você acha que tem de errado? Conta aí pra gente, porque aqui é exatamente isso. A gente troca experiência, a gente troca conhecimento. Sabe qual é o terceiro? A terceira razão para você não ter medo da burocracia? Nas outras áreas de projeto, você faz o projeto e eu lembro exatamente do meu primeiro projeto. O meu primeiro projeto de estrutura, o meu primeiro projeto de instalações, o meu primeiro projeto, cara, eu fiz assim, eu terminava, eu dizia, será que tá certo? Será que tá certo? E se esse prédio cair? E se eu esqueci de alguma coisa? E se não calculou certo? E agora? E agora? Então dava aquele nervosismo, né? Até tá tudo executado lá, funcionando, o coração não ficava em paz. E é um dos relatos que eu mais escuto. Meu Deus, e se eu fizer e cair? E se não tiver certo? Dentro da área dos projetos de prevenção contra incêndio, isso não funciona. Isso não acontece. E eu vou te explicar através dessa terceira razão por que isso não acontece. Do porquê que você não vai ter essa preocupação de será que tá certo, será que tá errado, será que eu não esqueci nada? E ficar naquela insegurança e naquela angústia que é normal ter. E eu tive isso várias vezes. Só que na área dos projetos de prevenção contra incêndio existe algo que é interessante. Todos os projetos, eles passam por uma análise.
eles passam por uma análise. Que análise, Milena? Que análise? O bombeiro ele vai receber o seu projeto. Estava vendo se tinha um projeto aqui. O bombeiro ele vai receber o seu projeto. Ele vai analisar tudo o que você fez, ou seja, ele vai corrigir. Isso acontece em todos os estados, tá? Então ele vai corrigir para ver se você atendeu a todas as exigências dele. Somente depois de corrigir, você vai receber um documento por e-mail e aí ele vai te dizer, ó, o seu projeto está aprovado. Você atendeu a todas as condições que são exigidas aqui pelo Corpo de Bombeiros. Ou então ele vai fazer assim, Milena, você não atendeu esse requisito aqui. Por exemplo, vamos supor que eu fiz um projeto e já vou contar um caso real para vocês. Eu fiz um projeto e aí coloquei lá o documento e não estava na formatação que ele tinha solicitado, né? Que o Corpo de Bombeiros solicita logo no meu primeiro projeto. Na formatação do documento. E aí o que foi que fez? Pendência. Você tem que entregar na formatação explicada, na norma tal, no documento tal. Então, além de ser corrigido, ele corrige e ele te manda um relatório dizendo aonde é que está, lá na norma, o que você precisa corrigir. Então, você não tem que sair buscando e procurando em livro, em várias NBRs. Não, ele já te diz o item, o tópico 3.5.1 da instrução técnica número 1. E aí você vai lá e você corrige. Então, isso concorda que ter alguém corrigindo sempre os seus projetos não deve ser motivo de te causar medo de atuar numa área, e sim deve ser motivo para te trazer mais confiança, porque qualquer coisa que você venha fazer de errado, e acredite, eu já errei muito, e eventualmente pode passar algum detalhe despercebido, que provavelmente passa também em outros projetos de estrutura, de instalação elétrica, hidrossanitária, de arquitetura. Quantos erros de projeto e de execução a gente não já viu em obras, por exemplo? Porque não tinha ninguém ali, ó, corrigindo. Você faz o seu projeto, assina e salve-se quem puder. Na área dos projetos de prevenção contra incêndio não é assim. É justamente por isso que é causada essa sensação de segurança. Principalmente para quem está iniciando. Esse é um dos motivos que eu acredito que quem nunca atuou em nenhuma área, que nunca atuou em nenhum projeto, deve levar muito em consideração ao escolher PPCI, porque vai trazer esse conforto. Só que eu sei também que você já ouviu o seguinte, Milena, mas me dizem que é muito burocrático, e aí o projeto fica indo e voltando e fica sendo colocada várias dessas pendências, e não sai essa aprovação nunca. Aí vai passando 1 ano, 2 anos. E aí? E aí? Preste atenção nisso que eu vou falar agora aqui. Eu tô vendo que vocês estão interagindo bastante. Aí nos comentários, é muito bom essa interação. Mas é muito bom que vocês interajam com o que a gente tá falando aqui. Porque senão vocês acabam perdendo o foco e aí perde de pegar a sacada que eu vou te dizer agora. Que é justamente dos profissionais que ficam fazendo o projeto e fica sendo gerado várias pendências. E aí eu não vou sair por mentirosa aqui. Não vou sair. Eu disse que eu ia te provar nessa aula de hoje o porquê que não é para você ter medo e porquê que não é burocrático. Por que que acontece isso de projeto ficar indo e voltando com alguns profissionais? Porque são os profissionais que não têm um método, são profissionais que não estruturaram, que não pararam para estudar, para ler todas as normativas. Porque projeto não é simplesmente você sentar e ele vai fazer só, né? O computador, o software vai fazer só. Não, então se o profissional não faz a parte dele de cumprir as exigências, é claro que vai ser gerada a pendência. Agora, se ele cumpre todos os requisitos de projeto, o projeto dele vai ser aprovado. Então, o que é que isso quer dizer? Que em todo o mercado vão existir 2 tipos de profissionais. Aqueles profissionais que fazem de qualquer jeito e aqueles profissionais que são comprometidos e que têm um passo a passo estruturado, claro que sabe o que está fazendo. Milena, mas eu nunca atuei com isso. Na aula 2 da nossa imersão, Expert 2 em 8, eu vou te ensinar a fazer o projeto. E não vai ser teoria, vai ser mão na massa. Eu e você fazendo um projeto real. Eu e você fazendo um projeto real. Então, é lá que você vai aprender.
na prática, gratuitamente. Quem ainda não está inscrito, o link está na bio. Quando acabar a aula, você vai lá se inscrever. Uma vez que volta com alguma pendência, tem que pagar algum valor? Excelente pergunta. Não. Você tem direito a 3 análises sem pagar nada por isso, tá? E aí, 3 análises é mais que o suficiente para você resolver todas as pendências. Então, olha só. Estamos indo para a quarta razão. Quarta razão pela qual você não deve ter medo da burocracia. Essa que a gente falou agora, que o projeto é corrigido, eu digo assim, cara, enquanto o pessoal reclama do bombeiro, eu digo, obrigada que vocês existem. Obrigada que vocês corrigem os projetos. Porque isso faz com que a gente erre menos. Isso faz com que o seu nome não fique sujo no mercado. Quantas vezes você não já ouviu falar de profissionais que fizeram projetos? Menina, fulano fez um projeto, o projeto não estava compatibilizado. Não tem ninguém corrigindo. Isso não acontece em PPCI. E o quarto motivo tem tudo a ver com isso. É que quando você está em um ambiente controlado, e esse ambiente controlado acontece tanto na parte de projeto quanto de execução. O que é isso, Milena? Vai ter um bombeiro que corrige o seu projeto e te dá a aprovação do projeto. E tem uma outra equipe que faz vistoria nos projetos que são maiores, né, nas edificações que são acima de 750 metros quadrados ou 900 metros quadrados. Então, esse ambiente controlado, né, você não vai ter aquele risco de o prédio desabar, ou aquele risco de repente, a bomba do hidrante não estar funcionando. Porque antes de ser emitido o documento, que é o AVCB, o CLCB, o documento oficial da licença dos bombeiros, eles vão até lá, a edificação, para ver se foi executado tudo corretamente. Então, olha como é diferente, olha como passa mais segurança comparado a outras áreas. Então, a tal burocracia que as pessoas falam é proveniente de uma situação que quem não atua cria na cabeça e sai lá, ó, com conversa fiada. Até agora, estou vendo aqui, ó, várias perguntas. Ao final da nossa aula, eu respondo aqui algumas perguntas de vocês, porque eu quero saber nesse momento quais dos 4 motivos, 4 razões, quais delas chamou mais sua atenção até agora? Primeiro, existe uma receita de bolo. Segundo, é uma área pouco explorada. Terceiro, o seu projeto é corrigido. E o quarto, você consegue controlar esse risco. Não tem perigo aí de sair errado a execução, de o prédio cair, nada disso envolvendo o seu nome. Quais dessas 4 razões chamou sua atenção até agora? Coloca aí nos comentários número 1, 2, 3 ou 4. Enquanto isso, eu vou te apresentar a nossa quinta razão. E a quinta razão é excelente, principalmente para quem está atuando no CLT ou para quem vai começar do zero, que é o fato de você não precisar ter um CNPJ para atuar nessa área. Por quê? Você abriu empresa, você abriu um CNPJ, envolve um custo, envolve uma logística. E aí você pode começar como autônomo. Ah, Milena, mas não vai ser exigido isso? Não, tá? Não é obrigatório. E eu vou te explicar o porquê. Se você prestar atenção, serviços que você vai contratar, de qualquer coisa. Vou dar exemplo aqui, você vai fazer uma festa de aniversário. Você pode contratar um buffet, ou você pode contratar um chefe, alguém que cozinha muito bem, e que vai te fornecer. Os dois vão entregar o mesmo produto. O mesmo produto. O cardápio lá da sua festa. Um tem CNPJ e o outro não. Então, você tem o livre-arbítrio de escolher qualquer um desses dois. Dentro da área dos projetos de prevenção contra incêndio, existe algo semelhante. Eu passei 2 anos somente como autônoma, sem empresa aberta. E eu sempre consegui captar clientes. Sempre consegui captar clientes. Porque, de fato, existem empresas, e eu digo, principalmente condomínios, tá? Os condomínios, eles tendem a fechar mais esses contratos de PPC de empresa para empresa, de CNPJ para CNPJ. Mas o foco de quem está começando
São outros tipos de empreendimentos. São lojas, são academias, são restaurantes, são supermercados, são eventos, são prédios comerciais, são escolas, são clínicas. E normalmente esse tipo de cliente ele não tem essa prerrogativa. Ele não tem essa exigência de tem que ser alguém com a empresa. Não. Não tem. Então isso proporciona que você consiga aí faturar os seus primeiros 2.000 em até 8 horas. Como autônomo, fazendo isso o quê? Na hora vaga, mesmo você que é no CLT. E aí, se você pegar 2.000 e dividir por 8, você vai chegar a um resultado de R$250 a hora. R$250 a hora, que já é muito mais do que a maioria dos profissionais. Então, Milena, qual seria o melhor momento para abrir uma empresa dentro dessa área dos PPCI, de eu dar esse próximo passo? Adivinha, eu vou te explicar sobre isso ao longo dessa nossa semana de aquecimento. Vou te explicar. Mas enquanto isso, eu preciso pegar esse gancho para a gente partir aqui para a sexta razão pela qual eu acredito que você não deve ter medo da burocracia e conseguir faturar os seus primeiros 2.000 em até 8 horas, que é apenas o começo dessa jornada. Que outros profissionais já estão conseguindo faturar muito mais. E aqui eu tenho várias, ó. Cada um dos meus alunos que atinge os faturamentos que a gente estabelece, a gente vai mandando os brindes para eles para parabenizar pelo comprometimento e por ter acreditado. Porque os 2.000 em até 8 horas é só o início. E por que eu estou te mostrando essas plaquinhas, tá? Por que eu estou te mostrando essas plaquinhas? Porque aconteceu algo no início da minha carreira que pode estar acontecendo com você nesse momento. Que é aquele sentimento de que, caramba, eu já tenho uma vida corrida, porque eu estou atuando aqui no CLT, eu já passo o dia todo trabalhando. Ou então, caramba, eu já atuo com outros projetos. E aí, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta de fazer mais um tipo de projeto? Ou de conciliar isso com os horários livres que eu tenho somente no final de semana? Ou somente à noite? Você não deve ter medo dessa burocracia, porque esse projeto ele consegue ser feito, elaborado em até 8 horas, quando você tem acesso a um método, a um passo a passo claro. Então, se fosse tão burocrático assim, se verdadeiramente desse tanto trabalho, se não desse dinheiro, isso aqui não seria possível. Isso aqui não seria possível. No mínimo R$2.000 em até 8 horas. Concorda que faz sentido? Concorda que faz sentido? E concorda que você elaborar um projeto em até 8 horas te possibilita que você concilie isso com outras demandas que você já tem? Eu comecei eu trabalhava em obra, e lá na aula 1 da Imersão Expert 2 em 8, eu vou demorar uns 5 minutinhos te contando essa história. Eu trabalhava em obra, eu pegava 4 ônibus por dia. E eu comecei como renda extra, fazendo isso aqui em até 8 horas. Então, eu pegava um dia lá, à noite, dividia. Hoje, terça-feira, segunda-feira eu vou fazer a metade do projeto, depois do expediente, no outro dia finalizo. Ou fazia tudo no sábado durante o dia, ou no domingo. Então, se fosse tão burocrático, isso não seria possível. E outra coisa, enquanto eu estava nessa jornada de conciliar com o CLT, de conciliar no CLT, eu fazia o projeto de prevenção contra incêndio. Só que antes disso, de fazer os de PPCI, eu fazia os de estrutura. Lembra que eu falei disso para vocês? Só que os de estrutura eu cobrava mais ou menos o mesmo valor, no mínimo os 2.000. No mínimo os 2.000, só que demorava 15 dias para ser feito, uma semana para ser feito, 10 dias para ser feito. E sempre tinha alguma consideração do arquiteto, alguma correção. E aí isso se estendia por mais tempo. Então, uma coisa é você ganhar no mínimo 2.000 e elaborar em até 8 horas. E outra coisa é você demorar 15 dias, 10 dias em um projeto. Então, é justamente isso aqui, Joyce, que mesmo você estando no CLT, vai proporcionar que você consiga atuar, porque você precisa de pouco tempo para elaborar o projeto. Quando você tem um passo a passo, e adivinha onde você vai aprender esse passo a passo? Adivinha onde você vai aprender a elaborar o projeto? Lá na aula 2 da Imersão Expert 2 em 8.
E aí eu quero saber quem é que está inscrito, porque quem não está inscrito, o link vai estar na bio do meu perfil. Ao final da aula, você vai lá pegar e garantir a sua vaga, destravar a sua vaga gratuitamente. Eu tô rouca, eu tô ficando sem voz. Vou tomar uma água. Enquanto isso, quem está inscrito vai colocar o quê? O foguinho aqui nos comentários para eu saber quem vai estar comigo a partir da próxima semana. Afinal, faltam só 7 dias para a gente começar a nossa imersão. E aí a gente já está chegando na 7ª razão pela qual você não deve ter medo dessa tal burocracia que as pessoas falam. Se você prestar bem atenção, a gente está sempre pegando um gancho de uma razão para outra. Caramba, todo mundo aqui já está inscrito. Rodrigo, Vaninha, Lígia, Estevão, João Vitor. Quem mais já garantiu a vaga lá na imersão? A 7ª razão pela qual você... Ó como eu já estou abrindo um sorriso. Ó como eu já estou ficando mais alegre. Por quê? Porque esse motivo é muito forte. Essa razão é uma das mais fortes. É uma das mais fortes. Porque no final das contas, a gente faz engenharia porque às vezes você se identifica com cálculo, ou porque às vezes você tem mesmo a vontade de construir os sonhos das pessoas, de projetar, de executar. Mas a gente também faz a engenharia, ou fez a engenharia, porque a gente tinha uma perspectiva que era uma área que proporciona bons resultados. Quem nunca ouviu aquela piada lá do a Hilux equipada? Vou sair da faculdade e ter a Hilux equipada. Vou viver muito bem. Quem nunca? E às vezes se depara com o mercado que não proporciona exatamente isso. Por isso que eu digo que essa 7ª razão é tão importante. Porque você também fez engenharia porque você quer ser bem pago. Porque você fez engenharia porque você queria viver bem da sua profissão. Foi para isso que você investiu também 5 anos. 52 pessoas nessa live. Não, esse é o momento do print, hein, galera? Bora lá. 52 pessoas. Você fez engenharia porque você também quer viver bem da sua profissão. E aí eu não sei qual é a sua situação hoje, mas para mim o financeiro sempre foi muito importante. Porque tem algumas coisas que a gente faz por amor, mas tem algumas coisas que a gente faz por dinheiro. E trabalhar, a gente precisa também trabalhar para ganhar bem, para honrar com os nossos compromissos. E aí, eu vim de uma situação que eu ganhava R$ 1.100 como auxiliar de engenheiro. Depois, comecei a atuar com os projetos de estrutura, como eu falei para vocês, e ganhava cerca dos 2.000 também por cada projeto. Eram projetos de casas de médio padrão. Naquela época, 2018, era uns R$ 2.000, às vezes 1.800. Só que demorava muito tempo. E quando eu conheci essa área, que eu peguei assim, cara, dá para fazer, agora eu já aprendi. Em até 8 horas, o que é que isso significa do ponto de vista de dado, do ponto de vista financeiro? É uma área que você tem pouco custo, porque você não precisa investir um software além do que você já usa, tipo AutoCAD ou Revit. Você não precisa comprar um outro software, como eu precisei comprar, para atuar com outros projetos. Então, você não tem esse custo. Você não precisa de um escritório. Você praticamente não tem deslocamentos, porque você já recebe o projeto de arquitetura que é a base do PPC e pronto. Então, você consegue resolver tudo de maneira online. Você não precisa abrir uma empresa, como a gente viu aqui hoje. Cara, o seu custo é muito baixo. Você não tem custo com plotagens e mais plotagens de projeto. Quanto é uma plotagem de uma folha A1? Aí na sua região aqui é mais ou menos R$ 20. R$ 20. Os projetos de estrutura davam 20 pranchas. Não sei quantas pranchas. No projeto de PPC, na maior parte dos lugares você já manda tudo online para análise. Aqui é um dos poucos lugares onde é tudo presencial, mas ainda assim a gente não tem muitas pranchas de projeto. Você não precisa ter experiência, você consegue mesmo iniciante, é isso que eu vou te ensinar ao longo dos próximos dias.
Então, quando você pega todos esses custos que você tem em outra área e que você não tem na área de PPCI, o que é que isso significa? Que o seu lucro passa a ser muito maior. O lucro financeiro, porque sim, a gente trabalha por dinheiro, a gente precisa de dinheiro, e não tem problema nenhum você gostar de dinheiro. Inclusive, amanhã, 6h30 da manhã, eu vou te contar aqui na live, eu vou te ensinar quanto é que se ganha. Então, você vai ter uma noção. Milena, eu não sei como é que se cobra, eu não sei nada disso. Você vai aprender comigo amanhã, 6h30 da manhã. Mas existe também o lucro de ter mais tempo, de você se sentir reconhecido. Teve uma aluna minha, a Lália, dessa turma 6 agora, ela disse, Milena, eu sou formada há 4 anos, vocês vão conhecer a Lália, tá? Vocês vão conhecer a Lália. Ela disse, sou formada há 4 anos. A minha primeira oportunidade dentro da engenharia foi agora, depois do método EPCI, onde eu fechei meu primeiro contrato. E ela disse que se emocionou ao assinar a RT dela. Então, aqui a gente confirma toda aquela questão da oportunidade, pouco explorado. Do financeiro importar, porque 2.008 horas é excelente. É totalmente diferente de passar dias e mais dias fazendo o projeto. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico e analítico enquanto engenheiro para conseguir observar numa balança qual área é mais interessante de acordo com aquilo que você quer. Porque se você tem pouco tempo disponível ou se você está iniciando agora nesse mercado, essa é uma área que é para você. Porque dá para iniciar com a receita do bolo, que a gente falou lá da razão número 1, com todo um passo a passo, porque você consegue conciliar com outras atividades, porque te exige pouco tempo, porque não tem concorrência, porque dá para fazer em até 8 horas. E as outras áreas? Isso é possível? Eu posso falar pelas que eu passei. E pelas que eu passei, eu digo com toda a convicção que não é possível. Mas PPCI é. Isso nos leva à nossa 8ª razão pela qual você não deve ter medo da burocracia. Que é justamente essa área que vai fazer você ganhar mais. É essa área que vai fazer com que você tenha mais tempo para sua família. É essa área que você vai ter o mesmo sentimento que a Lália teve, de se sentir reconhecida, de se sentir de fato engenheira. Eu confesso que eu jamais imaginei que esse sentimento ia vir de mim atuando nessa área, porque eu também não conhecia. Mas é isso que ela proporciona. É exatamente isso que ela proporciona. Então, assim, eu te apresentei 8 razões, tá? E a partir de agora eu vou recapitular aqui, a gente vai fazer uma revisão rápida e você vai me dizer qual delas chamou mais a sua atenção. Qual delas te deixou com ainda mais vontade de estar comigo aqui amanhã, 6h30 da manhã, para aprender quanto é que se ganha. Para aprender quanto é que ganha um projetista de PPCI, como é que isso é cobrado. Olha só, eu vou falando e aí você vai colocar nos comentários qual foi a razão que você mais se identificou. A primeira razão, você vai ter uma receita de bolo. Então, você já vai saber exatamente o passo a passo que você vai percorrer. Segunda razão, é uma área que é pouco explorada, com muita oportunidade, até para quem é iniciante, principalmente para quem é iniciante. Terceira razão, o seu projeto vai ser corrigido, coisa que não acontece em outros mercados. Quarta razão, nessa área de PPCI você não corre esse risco. A quinta razão, você não precisa ter um CNPJ. Vai me contando aí, se tiver sido mais de uma, tá bom, Oscar? Você pode colocar nos comentários também, se tiver sido mais de uma razão. A Marcela dizendo que é a 3, que o seu projeto vai ser corrigido, isso traz muita segurança para quem está começando. A nossa sexta razão para você não ter medo dessa burocracia, que as pessoas insistem em dizer, é que dá para fazer mais de um projeto no mês. Você consegue fazer vários projetos justamente porque leva pouco tempo. A sétima razão é uma das áreas que eu digo que eu acho que é a área de projeto que é mais lucrativa. Porque o seu custo é muito baixo comparado com o seu lucro. E a oitava razão, é isso que vai fazer você ganhar mais. É justamente isso que vai fazer você ganhar mais. Então, deixa eu ver aqui. O Luiz, ele está dizendo que o que ele mais se identificou
foi o seu projeto ser corrigido e a parte financeira, a sétima razão. Tá vendo, Luiz? É justamente por isso que você não deve ter medo da burocracia, porque essa área vai te proporcionar isso. Seu projeto vai ser corrigido e o seu lucro vai ser muito maior do que qualquer outra área de projetos. Deixa eu ver aqui, Kleiner, acho que é Kleiner. Ele disse que o que chamou mais a atenção dele foi ser um mercado pouco explorado. E ser um mercado pouco explorado permite que os profissionais que estão iniciando atuem, preste atenção nisso aqui, sem ser questionado quantos projetos já fez, quantas aprovações já teve no Corpo de Bombeiros ou de qual é a sua experiência. Nenhum cliente meu no início, nem agora, nunca perguntou quantos projetos eu já tinha aprovado, quantas licenças eu já tinha emitido, assim como também não perguntam para os meus alunos. Por quê? Além de tudo, sabe se posicionar, eu ensino eles a se posicionarem. Mas não tem muitos profissionais atuando, isso facilita nessa questão. Deixa eu ver aqui. Gisele colocou que tem uma receita, né, um passo a passo, Gisele. Te deixa mais tranquila para não ter medo da burocracia, porque você vai saber exatamente o que fazer, diferente de outras áreas. Engenharia e arquitetura, Valdir, não pode ser MEI, tá? Inclusive, eu tenho uma das aulas da engenharia de negócios, é justamente falando sobre isso, não pode ser MEI. Qual software você utiliza? Tanto o AutoCAD quanto o Revit. Mas você pode utilizar qualquer um. Valdeir, quase eu não consigo ler. Valdeir está dizendo que da primeira à oitava. Então, todas as razões que a gente apresentou aqui hoje, Valdeir, vai fazer com que você queira entrar ainda mais para essa área, para esse mercado, de simplesmente se permitir conhecer uma nova área e dizer assim, cara, deixa a galera falar que é burocrático. Valdeir, deixa a galera falar que é burocrático, porque enquanto isso, quem atua está vivendo exatamente essa realidade. A realidade de ter um projeto corrigido, a realidade de você ter demanda todos os anos, o ano inteiro, porque é exigido, porque precisa ser renovado. Quem pode atuar nessa área? Galera, seguinte, ao longo dessa semana, vai ser muito comum que essa pergunta surja, quem é que pode atuar? E aí, como hoje é a nossa primeira aula de aquecimento, eu posso pedir uma ajuda para vocês ao longo dessa semana? Vocês que estão aqui comprometidos e que vão estar comigo amanhã, 6h30 da manhã, para a gente falar sobre dinheiro, para a gente falar sobre essa questão financeira. Sempre que aparecer essa pergunta de quem pode atuar na área, eu vou pedir a ajuda de vocês para responder, porque ela vai aparecer sempre, tá? É normal que várias pessoas entrem ao longo da nossa live ou que começaram a me seguir. E aí, quem sabe quem pode atuar? Olha só, pode atuar arquiteto, engenheiro de segurança, engenheiro civil, engenheiro mecânico, sem precisar de especialização, tá, galera? Então, todos esses profissionais podem atuar sem especialização. Os demais engenheiros, as demais engenharias precisam de especialização em engenharia de segurança. Isso vai mudar apenas para alguns estados. Por exemplo, São Paulo permite engenheiro de produção. Mas a regra geral é justamente essa, tá? Engenheiro civil, arquiteto, engenheiro de segurança, engenheiro mecânico podem atuar sem especialização em qualquer lugar do Brasil. Técnicos não podem. Engenheiro civil, arquitetos, engenheiros de segurança e engenheiros mecânicos são os profissionais habilitados para atuar nessa área. Todas as outras engenharias só podem atuar se tiverem especialização em engenharia de segurança. Ficou clara? Sobre a questão financeira, ou seja, sobre a nossa aula de amanhã, 6h30 da manhã, temos a aula 2 do nosso aquecimento. É voltada para a PPCI? Com certeza, Pan! 100% voltada para a PPCI. Aqui a gente sempre fala sobre PPCI e a minha missão é justamente te ensinar aí como é que você vai fazer, né, o caminho para você percorrer
e conseguir faturar no mínimo seus 2.000 em até 8 horas. Então, a questão financeira amanhã é toda voltada para a PPCI, agora que você já perdeu o tal medo da burocracia, né? Você já está entendendo como é que funciona. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Milena, você vai ensinar o projeto no software? Você ensina o passo a passo nesses softwares? Olha só, lá na aula 2 da nossa imersão, que já vai começar daqui a uma semana, segunda-feira, vocês vão ter a oportunidade de fazer um projeto comigo, tá? Então, olha só, Rodrigo, como é que vai funcionar? A gente vai pegar um projeto de um cliente meu e nós vamos elaborar juntos no software. Qual software, Milena, você vai utilizar? O AutoCAD. Por que o AutoCAD? Porque é uma ferramenta que a maioria dos profissionais já domina. Tem muita gente que domina o AutoCAD que não domina o Revit. Então, até para que a gente consiga o melhor aproveitamento, a gente utiliza o AutoCAD. Só que, se você já domina o Revit, por exemplo, tudo que eu te ensinar lá na aula 2, na elaboração do projeto, você vai conseguir aplicar também no Revit, tá? Porque o passo a passo é basicamente o mesmo para a elaboração desse tipo de projeto. Agora, Milena, você vai ensinar como é que copia, como é que coloca lá o elemento, como é que manuseia tecnicamente, qual comando você vai dar? Não, você vai elaborar o projeto comigo e a base para qualquer tipo de projeto é exatamente esse, tá? Você tem a arquitetura e a gente vai elaborando o projeto junto. Então, você vai vendo, se você já tem um software, você pode ir fazendo o projeto comigo, porque esse projeto vai ser disponibilizado, tá? E também vou te disponibilizar detalhamentos desse projeto de graça lá. Por isso que você precisa estar no grupo do WhatsApp, porque esse material vai ser mandado no grupo do WhatsApp. Quando você se inscreve, coloca o seu e-mail e logo embaixo aparece um botão para você se inscrever no WhatsApp. Então, lá no grupo do WhatsApp, você vai receber as apostilas que a gente utilizar, você vai receber o projeto, você vai receber os detalhamentos. E aí é importante que vocês estejam no grupo do WhatsApp. Quem se inscreveu e por algum motivo acabou saindo do grupo do WhatsApp, você pode pedir o link no meu direct, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Sim, Elizabeth, você vai receber os detalhamentos do projeto lá no grupo do WhatsApp, quando for liberada a aula 2. Também tem pergunta aqui. Quem é, tá perguntando aqui nessa interrogaçãozinha, quem é estudante vai aprender lá na aula 3 da nossa imersão como é que você pode iniciar mesmo sendo estudante. Mas é bem importante que você esteja amanhã comigo, 6h30 da manhã, para você entender como é que funciona essa parte financeira, como é que funciona essa questão do dinheiro, como é que funciona essa questão de quanto cobrar, quanto é que ganha um projetista de PPCI, tá bom? É muito importante para que você tenha esse entendimento. Dito tudo isso, eu te espero amanhã, 6h30 da manhã, para a gente continuar essa nossa semana de aquecimento. Quem ainda não está inscrito, se inscreve lá no link da bio da nossa imersão. E quem já se inscreveu e não está no grupo do WhatsApp, pede o link lá no meu direct. Os técnicos não podem, não, os técnicos não podem serem responsáveis técnicos pelo projeto. Essa aula vai ficar salva, não pode assinar RT de projeto de prevenção contra incêndio, tá? Dito tudo isso, espero vocês amanhã, 6h30 da manhã. Tchauzinho!